Na Imperium, você encontra os principais lançamentos de Yu-Gi-Oh! Com um ótimo preço, além de encontrar muitos acessórios e produtos exclusivos. E na compra das suas cartas avulsas de Yu-Gi-Oh! Você pode usar o cupom ZUBATATA para ter 5% de desconto no site. Então não perde tempo, acesse o primeiro link da descrição e conheça Imperium. Os alunos da Academia de Duelo assistem os duelos através dos monitores. Eles estão felizes ao ver que Cyrus está com a vantagem sobre Jesse. Outros duelos também estão começando. Zane vê que Alex vai duelar com Aster. Ele pergunta a Atticus até onde ele acha que sua irmã será capaz contra Aster. Virando-se, ele vê que Atticus desapareceu do lado dele. Ele tem agido estranho. Aster e Alex se encontram no farol para o duelo, enquanto Bastion e Jim Crocodile se encontram na floresta. Chaz e Axel se encontram no penhasco. Capítulo 57 – Os duelos esquentam. Aster comenta que primeiro ele duelou com Atticus, agora seu oponente é sua irmã mais nova. Ele pensa que deve ter alguma conexão com eles. Alex responde que ela não poderia ter escolhido um oponente melhor para ela, mas que é uma pena que Bastion não foi selecionado para o duelo contra Aster. Ele estava ansioso para fazer isso. Enquanto isso, Jim pensa com ele mesmo. Dessa vez esse duelo não será interrompido por ninguém, e ele fará as coisas como quiser. Quando o duelo terminar, Bastion se juntará aos seus monstros yokais no outro mundo. Axel pede a Chaz para confirmar algo e revela que viu um vídeo do duelo dele com David. Ele diz a Chaz que muitos alunos têm caído inconscientes após duelos na academia americana. Ele diz que seu pai havia sido um duelista profissional há 2 anos e havia perdido a consciência após ser derrotado. Axel se matriculou na academia americana pensando que poderia descobrir informações sobre o jogo das sombras. Assistir ao duelo de Chaz com David confirmou suas suspeitas. Chaz não responde nenhuma das suas questões e Axel sugere que eles resolvam com um duelo. Se Axel vencer, Chaz lhe contará tudo o que sabe. Chaz concorda com isso e Axel jura encontrar a verdade e salvar seu pai. Chaz comenta que Axel é muito parecido com ele e Jaden. Eles estão atrás da verdade. O duelo entre Cyrus e Jesse continua, com Jesse dizendo que isso está se tornando um duelo muito divertido. Jesse invoca por invocação normal Baratina em ataque, fazendo com que Cyrus fique com nojo ao ver a barata. Jesse diz a ele que as baratas são incríveis, com Cyrus respondendo que as baratas não são mesmo. Jesse ataca o Enroid com o Zangão Agulha, ativando o efeito do Enroid. Quando ele é destruído, pode enviar 2 Roids do deck para o cemitério. Cyrus comenta que só precisa de mais um no cemitério. Em seguida, Baratina ataca e destrói o Zilroid. Assim, Cyrus ativa sua carta virada para baixo, entrega especial, que lhe permite invocar por invocação especial o nível 4 Paroid de seu deck em posição de ataque. Jesse coloca 2 cartas viradas para baixo e termina seu turno. É a vez de Cyrus. Em seguida, oferece o Paroid como tributo para invocar o Satélite Roid, e pelo seu efeito, descartando um Roid, ele pode destruir uma carta virada para baixo de Jesse. Em seguida, Cyrus ativa a União das Máquinas definitiva, removendo os monstros Roid do seu cemitério como materiais de fusão. Ele pode invocar um monstro de fusão apropriado. Ele remove o Enroid, o Zilroid, o Vieroid, o Dreiroid e o Funfroid, para invocar por invocação fusão Barbaroid, a máquina de guerra definitiva. Jesse e a multidão assistindo estão impressionados. Um monstro de 4.000 de ataque. Cyrus vai atacar o Baratina primeiro. Ele ataca, mas Jesse ativa sua carta virada para baixo, Evasão no Fogo Cruzado, reduzindo o dano de batalha que ele recebe para 0. Assim, o efeito do Baratina é ativado e Jesse pode invocar por invocação especial um monstro tipo inseto de nível 3 ou menos do seu deck. Ele invoca a Lady Besouro
besouro em defesa, que não pode ser destruído em batalha na primeira vez que batalha em cada turno. Sabendo que o Zangão Agulha reduziria o ataque do seu monstro, Cyrus termina seu turno, frustrado por ter um monstro de 4.000 de ataque e não causar danos a seu oponente. É a vez de Jesse, sua vez de comprar a carta que ele precisava, mas primeiro ele vai destruir o satélite Roid. Jesse coloca uma carta virada para baixo, em seguida ele oferece o Zangão Agulha e a Lady Besouro como tributo para invocar sua grande Danaus, a Rainha Borboleta, em ataque. Cyrus fica surpreso por ter colocado um monstro em ataque com um Barbaroid em campo, mas percebe que ele quer destruir o satélite Roid. Jesse diz a ele que essa é a resposta correta, e Danaus ataca e destrói o satélite Roid. É a vez de Cyrus. Ele está desapontado por não ter comprado um monstro. Ele pode destruir Danaus, mas Jesse tem aquela carta virada para baixo. Jesse declara que está ativando o efeito de Danaus. Ela reduz seu ataque para 0 para invocar por invocação especial 3 monstros do tipo inseto do seu cemitério em posição de ataque. Ele invoca o Zangão Agulha, o Baratina e a Lady Besouro. Então Jesse ativa sua carta Instinto de Defesa, trocando todos os seus monstros para a posição de defesa. Cyrus não esperava por isso, mas ataca e destrói Danaus com seu Barbaroid. É a vez de Jesse. Seus olhos escurecem quando ele afirma que foi um duelo divertido. Cyrus pergunta o que isso significa. Tragoédia possui o seu corpo e ele oferece seus 3 monstros para invocar o saltitante Mercúrio em posição de ataque. Mais um planeta lendário aparece. Seu efeito é ativado, reduzindo o ataque de todos os outros monstros no campo para 0. Tragoédia diz a Mercúrio para absorver a alma dos duelistas. Cyrus está sentindo essa aura estranha desde que o Mercúrio foi invocado, semelhante ao que foi sentido quando Chess duelou contra David. Jesse ativa a substância proibida, o que permitirá que o Mercúrio ataque 2 vezes nesse turno. Cyrus pergunta o que Jesse realmente é. Mercúrio ataca e destrói o Barbaroid, e então ataca diretamente, reduzindo os pontos de vida de Cyrus para 0. No armazém das docas da academia, Tragoédia, no corpo do diretor, está em frente à tábua quebrada de sua prisão. Ele afirma que é hora de colocar as peças finais. Na floresta da montanha, Jaden encontra a Adrian inconsciente, e ele pensa que isso deve significar que seu duelo foi um jogo das sombras. Ele se ajoelha, pensando que deveria levar Adrian para a enfermaria. Nesse momento, ele é confrontado por Atticus Rhodes. Capítulo 58 – As manobras furtivas de Mackenzie. Atticus imediatamente desafia Jaden para o duelo, dizendo que vai pegar sua carta Planeta e sua carta Espírito. Isso deixa Jaden surpreso e Tragoédia fala por meio de Atticus, dizendo a Jaden para aceitar o duelo das sombras ou entregar as cartas e fugir. Jaden aceita o desafio, com ele insistindo que Tragoédia acorde Koyuhibiki caso Jaden ganhe. Tragoédia aceita isso, mas diz a Jaden que se ele perder, vai acabar no mesmo estado que Adrian. Em outro lugar, o diretor Mackenzie está diante da tábua de Tragoédia. Reg Mackenzie o está espionando e Tragoédia percebe isso, repreendendo-a por espionar seu pai. Uma névoa negra irrompe das mãos do diretor e envolve Reg, prendendo-a na parede. Ele exige que ela devolva a ele a carta Planeta e a escuridão pega Vênus esplêndida dela. O diretor segura a carta junto com o grande Saturno e o desesperador Urano, comentando que Reg fez um bom trabalho até agora. Em outro lugar, Bastion tem 900 pontos de vida e o Ogro Vermelho no campo, enquanto Jin tem 100 pontos de vida, o Jacaré Devorador e outro monstro jacaré. Bastion questiona o que há de errado com ele. Conforme ele perde pontos de vida, a força de seu corpo também diminui. Ele se pergunta se é uma ilusão. Jin compra o Tirano Netuno,
dizendo a Bastion que é hora de acabar com isso. O duelo de Alex e Aster também está em andamento. Ela acaba de reduzir seus pontos de vida para 1500. Isso permite que ele mova o aprimorado Herói da Visão em seu cemitério para sua zona de magias e armadilhas. Alex termina seu turno observando que mesmo se ela destruir os monstros Herói da Visão, eles retornam na zona de baixo. Ela está com 2000 pontos de vida e a Princesa Nevasca em campo. Aster começa sua vez comprando o Grande Júpiter. Ele ativa Liberar Visão e invoca o aprimorado por especial da zona de magias e armadilhas. O efeito do aprimorado é ativado, permitindo que ele invoque por invocação especial o envenenador do seu deck. Aster afirma que é hora de encerrar esse duelo. Chaz também continua seu duelo contra Axel. Axel compra o Ardente Marte que o diretor Mackenzie lhe deu e observa que ele pode invocá-lo agora e trazer todo o seu potencial para o campo de batalha. Ele acredita que tem 80% de chance de ganhar se conseguir invocá-lo, com os 20% restantes sendo as cartas viradas para baixo de Chaz. Ele duvida que as cartas baixadas de Chaz destruirão seus monstros, acreditando que Chaz tem fé absoluta no poder dos seus dragões e não usaria cartas armadilhas para interferir com isso. Axel ativa o efeito de suas divisões, tributando-os para invocar por invocação especial 4 fichas de máquina. Ele remove 3 monstros em seu cemitério. Ao fazer isso, ao mesmo tempo, Jin oferece como tributo 2 de seus monstros, enquanto Aster também faz o mesmo. O Tirano Netuno, o Grande Júpiter e o Ardente Marte são invocados. Chaz vê escuridão emanando de Marte e questiona se ele está em outro duelo das sombras. O Netuno de Jin ataca o Ogro Vermelho de Bastion, reduzindo seus pontos de vida para 0. Bastion entra em colapso e Jin comenta que adora esses duelos de vida ou morte. Aster ativa o efeito de Júpiter, descartando 2 cartas para equipar a Princesa da Nevasca de Alex, aumentando o ataque de Júpiter pelo do monstro equipado. Ele ataca e tanto ele quanto Alex sentem uma grande pressão emanando de Júpiter, que parece mais do que apenas um holograma da Solid Vision. Chaz pergunta a Axel por que ele quer tentar descobrir a verdade por trás dos duelos das sombras enquanto inicia um. Axel fica confuso com isso e Tragoed assume o controle dele, dizendo a Chaz que este não é um duelo das sombras, mas que o jogo deve ser concluído. Capítulo 59 – Jaden em crise. Chaz percebe que não está mais enfrentando Axel, e sim o mesmo monstro que ele enfrentou quando duelou com David. Em outro lugar, Cyrus recupera consciência após ter perdido para Jesse, que parece não se lembrar de ter sido controlado por Tragoedia, e não tem certeza de ter vencido o duelo, até que Cyrus o confirme. Cyrus diz que sentiu toda a energia drenar de seu corpo após a sua perda, e portanto ele perdeu a consciência. Ele está prestes a perguntar algo sobre a invocação do saltitante Mercúrio, mas Jesse foge após avistar uma libélula vermelha. Axel ativa o efeito do Ardente Marte, tributando suas 4 fichas de máquina para infligir 2000 de dano a Chaz, o deixando com apenas 100 de vida. Axel ataca o Dragão da Luz Final com Marte, mas Chaz ativa sua carta virada para baixo, Resistência do Dragão, reduzindo pela metade o ataque do Luz Final para evitar sua destruição em batalha e reduzir os danos para 0. Tragoed está impressionado com a tenacidade do garoto, e Chaz começa sua vez comprando seu Dragão de Luz e Trevas. Ele ativa o efeito do Luz Final, reduzindo seu ataque e defesa em 500 para reduzir o ataque e defesa de Marte em 1500. Chaz então ativa sua Dragão Imortal virada para baixo para invocar por invocação especial o Dragão Dinamite de seu cemitério. Ele oferece como tributo ambos os monstros para invocar seu monstro As, o Dragão de Luz e Trevas.
Através de Axel, Tragoedia chama o dragão de luz e trevas de o fantasma daqueles sacerdotes, a pena de Maat. Ele afirma que quando voltar à sua forma original, poderá se vingar e retribuir o rancor de 3.000 anos. Ele sai do corpo de Axel, percebendo que não pode se vingar no seu estado atual e incompleto. Axel não consegue se lembrar do que aconteceu, mas se lembra de outra presença em seu corpo. Chess ataca Marte com o dragão de luz e trevas, vencendo o duelo. Axel questiona se o duelo se transformou em duelo das sombras. Chess pergunta se Axel voltou a si e exige saber onde Axel obteve Marte. Axel não consegue se lembrar. Chess percebe que Tragoedia apagou a memória de Axel, dizendo a ele que o objetivo da escuridão era obter o Caribo alado e o dragão de luz e trevas. Ele se dirige para as montanhas, sabendo que o duelo de Jaden está acontecendo lá. Ele acredita que Tragoedia deve ter aparecido para Jaden também. Jaden está no meio do seu duelo contra Actius, controlado por Tragoedia. O campo de Jaden está vazio e ele tem 1.800 pontos de vida. Atticus possui a esfera síntese, troposfera, uma carta virada para baixo e 2.900 pontos de vida. Jaden diz que seja ele controlado por um monstro ou não, Atticus é definitivamente um dos melhores duelistas da Academia de Duelos. Apesar disso, ele sabe que deve vencer para despertar o Senhor Coio. Ele invoca por normal o herói mascarado Bassols e então ativa Mudar a Máscara 2. Isso permite que ele descarte uma carta e ofereça como tributo seu herói para fazer a invocação transformação de um herói mascarado do mesmo atributo. Ele usa Bassols do atributo Terra para invocar o herói mascarado Dian. Dian ataca e destrói a esfera síntese, reduzindo os pontos de vida do seu oponente. Isso ativa o efeito de Dian, permitindo que Jaden invoque um monstro de nível 4 ou menos do seu deck ao destruir o monstro em batalha. Ele invoca o Caribo alado em posição de ataque. Tragoedia percebe que a parte final dele finalmente chegou. Jaden fica surpreso. O Caribo alado é parte dessa coisa? Atticus ativa sua carta virada para baixo, Regeneração Atmosférica. Se um monstro esfera é destruído, ele pode invocar um monstro esfera do seu cemitério. Assim ele invoca a Esfera da Brisa. Jaden coloca as asas transcendentais viradas para baixo e termina seu turno. Atticus compra o seu planeta lendário, comentando que ele puxou a carta perfeita. Em seguida, ele ativa o Olho da Verdade, forçando Jaden a revelar sua mão, que contém o herói mascarado Corvo do Crepúsculo e mudar a máscara. Jaden não entende por que Atticus quis verificar sua mão. Atticus oferece como tributo Troposfera e a Esfera da Brisa para invocar o planeta lendário repressor Plutão, que ele chama de o Diabo de Hades. Ele ativa seu efeito que lhe permite declarar o nome de uma carta uma vez por turno. Se essa carta estiver na mão do oponente, ele ganha o controle de uma carta no campo do seu oponente durante o turno. Ele declara Mudar a Máscara e assume o controle das asas transcendentais, confirmando suas suspeitas sobre qual carta era. Tragoedia declara que vai recuperar o pedaço de si que está faltando. Ele esperou 3.000 anos por esse dia. Ele vai recuperar seu coração e que o maior desejo de Jaden já era. Ele nunca vai trazer o Senhor Coio de volta. O Plutão ataca e Jaden perde o duelo. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.